Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história. Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história.
Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história. Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história.
Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, uma magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história. Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, uma magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história.
Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um país solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida, no entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história. Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um país solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida, no entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história.
Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida, no entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história. Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida, no entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história.
Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventuras e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história. Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventuras e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história.
Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história. Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história.
Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história. Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história.
Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um país solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida, no entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventuras e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história. Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um país solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida, no entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventuras e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história.
Pessoal, a sessão da tarde desta semana inicia com um ótimo filme de comédia estrelado por Ben Stiller. Ele que vive um pai solteiro e sonhador e aceita um emprego como guarda noturno no Museu de História Natural na cidade de Nova York. Ele espera trazer estabilidade para sua vida. No entanto, ele logo descobre que a noite é o momento em que todos os artefatos ganham vida naquele local. Ele agora terá que aprender a lidar com dinossauros, faraós, cavaleiros e muitos outros personagens históricos que transformam o museu em um lugar cheio de aventura e surpresas. Assim que o sol se põe e as portas do museu se fecham, a magia incrível toma conta daquele lugar. Os artefatos ganham vida e Larry se vê diante de uma experiência única e inesquecível. O que antes era apenas um local silencioso e repleto de exposições, torna-se um mundo vibrante e cheio de seres históricos que agora andam, falam e interagem entre si. A comédia se desenrola à medida que Larry enfrenta desafios inusitados, como uma batalha de cowboys e romanos, uma partida de futebol entre dinossauros e até mesmo um encontro com o temível exército de terracota. Mas em meio a todas as confusões, ele descobre o verdadeiro valor da amizade e da importância de preservar a história.